Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho para vocês, e o Paulo filmando e postando no YouTube este vídeo, possivelmente amanhã, domingo, quem está me escutando ao vivo hoje, sábado, ou segunda-feira. Então, se você quiser nos prestigiar no YouTube, basta você colocar ali Caminhos da Consciência, Newton Schultz. Ali você vai ver todos os nossos vídeos que já estão sendo postados ao longo de 2 anos. Se você quiser apenas ouvir com uma excelente qualidade de áudio os nossos programas, você pode acessar o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, entra ali no podcast, vê o meu nome ali, está em ordem alfabética, eu sou o 49º comunicador. Ali você entra, você tem todo o arquivo dos programas que eu estou executando aqui já há quase 2 anos, com essa tônica que se baseia na teosofia, na eubiose aqui no Brasil. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu procuro, através dos estudos que eu realizo ali na minha sociedade, eu procuro trazer para você, querido ouvinte da Rádio Mundial, a minha forma de interpretar. Então, quando o Newton Schultz conversa com você aqui, diretamente nas ondas da Rádio Mundial, eu não estou representando a eubiose. Sou eu, Newton Schultz, colocando para você a minha forma de ver, pensar, analisar e interpretar os conhecimentos do professor Henrique José de Souza, que é o mestre da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então você, se você de repente se interessar e você entrar nesse caminho da iniciação, quando você se defrontar com os estudos que ali estão, você vai formar a sua forma de pensar. E é aí que tem a iniciação da eubiose como uma realidade maravilhosa, juntando todas essas formas dessas pessoas que somos nós, de ver, entrar em sintonia com o trabalho do legado que ali nos foi deixado por seres especiais. Ali nós vamos formando em conjunto, de uma forma coletiva, uma forma de pensar, cada um aprende com todo mundo. Eu, na atualidade, vejo agora, ano de 2013, um novo século, um novo porvir. Acabou a era dos mestres, dos gurus. Hoje nós precisamos entender que todo mundo é instrutor, todo mundo é mestre, todo mundo é peregrino, todo mundo está aqui para aprender. Então você, ouvinte da Rádio Mundial, nunca veja tal pessoa como, nossa, tudo que essa pessoa fala é uma verdade, tudo que essa pessoa fala é uma verdade, algo que eu tenho que seguir. Não, questione isso, como o Buda deixou, um dos seus ensinamentos que eu mais aprecio. Não acredite em alguma coisa que foi dito para você por mestre, guru, anjo, espírito, não importa, se isso não bater como uma verdade dentro de ti. Então é essa a minha proposta aqui no programa, trazer para vocês exatamente essa condição de você compreender que a consciência verdadeira está dentro de você. Então vamos juntos, nesses 25 minutos, vamos conversar hoje sobre o corpo mental do ser humano. Vamos entender o que representa a simples realidade de estarmos pensando, o que nós podemos ocasionar com isso. Tudo vai muito mais além do que simplesmente nós termos, nas nossas reflexões e na nossa forma de analisar as coisas, que existem pensamentos negativos e pensamentos positivos. Não. Nós vamos compreender que o simples ato de pensar de acordo com a consciência mental que você desenvolveu e que você evoluiu, esta mesma consciência ela pode se associar a outras consciências que estão na mesma sintonia, no mesmo patamar, e com isso vai tendo uma crescente. Então aí que você entende o sentido real do pensamento positivo. Como eu gostaria que vocês entendessem isso? Toda vez que você emana um pensamento positivo, ele se propaga como ondas, sim. Como que você deve pensar isso? Vamos lá. O som que chega para você agora, que está me ouvindo, o som se propaga pelo ar. Assim como também se você arremessa uma pedra no rio, você vai perceber que ela vai formar ondas. Então é muito interessante quando a gente medita nesta pedra que é jogada no rio. Da mesma forma o seu corpo mental, veja isso.
Se você tem, de repente, um pensamento forte, conciso, que você alimenta constantemente, é como se você jogasse uma imensa pedra no rio. O que vai acontecer? A onda é maior. A onda terá uma propagação maior. Já se você joga uma pedra pequenininha, que seria um pensamento fraco, um pensamento sem consistência, ou muitas vezes sem consciência do que está realmente pensando, essa pequena pedrinha vai fazer o quê? Pequenas ondas. O impacto é pequeno. Então nós precisamos entender que o nosso pensamento, ele possui, na verdade, duas vertentes. Que seriam essas duas vertentes? Os pensamentos, eles formam figuras, eles formam formas, pensamentos, eles criam formas, pensamentos, e essas formas, pensamentos, em comunhão com seus criadores, emitem uma onda. Então, vamos pensar juntos. Se você pega uma pessoa que sempre está moldada em pensamentos baixos, pensamentos vis, pensamentos que sempre estão contrários ao real propósito evolutivo, que seria o pensamento no sentido bom, belo, então sempre os pensamentos no seu sentido mais denso e mais complicado, uma pessoa com pouca consciência. Que tipo de forma você daria para isso? É só você pensar comigo. Eu não gosto de citar essas palavras, mas como nós precisamos trabalhar uma linha de conhecimento aqui para que exista uma forma de nós entrarmos em sintonia. Se hoje você começa a falar palavras contrárias, guerra, ódio, rancor, tristeza, se você hoje falasse assim, que forma eu vou dar para essas palavras? Asseguro que não seriam formas bonitas. Se fosse o contrário, aí sim eu falo com gosto, amor, alegria, fraternidade, que tipo de desenho, que tipo de forma você daria para isso? Então os nossos pensamentos, eles criam essas formas. Principalmente se eles são constantes e persistentes, o que eles fazem? Eles alimentam essas formas. Então nós precisamos entender que não só o pensar, que eu estou falando agora, como também o sentir, essas duas realidades, o sentir ligado à realidade astral, né, que representa a nossa alma, o pensar e o sentir, essas duas realidades, elas criam formas que não são visíveis para o olho físico. Daí que quando você pega uma pessoa que realmente é capaz de observar e ver, de repente, emanações que estão ligadas a uma pessoa, ela tem condição de observar cores que de repente para ela, que compreende o que isso significa, essas cores estão associadas a formas. Daí que se pega que quando a gente fala de diabos, de demônios, qual a cor que nós damos para essas consciências? O vermelho. Por que isso? Agora você vai falar, pô, o vermelho então é maléfico. Muito pelo contrário. Não pense dessa forma. Se você pegar a cultura do Oriente, o vermelho no Oriente é uma cor fantástica, é uma cor utilizada para prosperidade e consciência. Vamos pensar no sentido de emanação de consciências e vibrações que estão dentro de nós. Normalmente um ser humano elevado, as cores que ele possui nessa parte superior, que corresponde à consciência do seu corpo mental, corresponde a cores amarelas, azuladas, muitas vezes rosa, quando ela está ligada a muitos dons de altruísmo e fraternidade, e a parte do vermelho, principalmente o vermelho escarlate, está ligado à parte mais de baixo. Então o vermelho são os sentimentos mais densos, aonde a consciência fica mais dessa região do umbigo para baixo. Daí que nós falamos que as pessoas egóicas, no seu sentido desafiador, pessoas que ainda estão em aprimoramento, são pessoas que olham para o próprio umbigo. Agora você compreende esta realidade. Então, quando você diz para o próprio umbigo, é porque a pessoa está projetando essas consciências ou projeta de uma forma inteiriça a sua consciência somente nessa parte inferior. Já quando a pessoa se eleva, aí que vem o lado da consciência mental. Quando ela trabalha esta parte superior, porque você pensa nessa região superior, onde você tem os chakras superiores, aí essa consciência se eleva e quando ela começa a ter uma permanência maior e aglutinar mais consciências sutis nessa região, aí que você tem o amarelo e o azulado. Então nós precisamos entender que quando nós pensamos e quando nós sentimos, essas duas consciências que andam juntas o tempo inteiro, não dá para você dissociar uma da outra, estão ligadas a essas ondas que nós propagamos com o nosso pensar. Quer ver você compreender essas duas consciências juntas? Vamos pegar dois simbolismos.
Vamos pegar o simbolismo de São Jorge. Quando você pega São Jorge, você pega ele firme, em cima do cavalo, comandando a realidade do animal que está sob o seu comando, e ali ele está matando o dragão. Então, quando nós vemos esse simbolismo, é o domínio da sua consciência espiritual se projetando na sua alma, no seu pensar e no seu sentir, e ali tudo que são desejos e paixões desenfreadas, barulhentas, desarmônicas, que tiram a possibilidade da sua elevação mental, que te dará criatividades e boas ideias, representa ele domando o dragão. Então todos nós temos que ter o São Jorge dentro de nós. Todos nós temos que ter esse domínio das paixões e dos desejos através desse controle mental. Então, quando você começa a doutrinar os seus sentidos junto com a sua mente e junto com os seus sentimentos são domados pela sua consciência mental, seu raciocínio, você começa a ter a figura do São Jorge manifestada em você. Um outro exemplo, para quem gosta do tarô, se você pesquisar no YouTube ou mesmo na própria internet de uma forma geral, você pesquisar o Arcano 11, a força, a própria palavra já diz tudo, a força, o que você tem ali? Você tem uma dama, toda sutil, toda delicada, com as mãos na boca do leão. Então, que força é essa? É a pacificação mental, controlando todas as paixões e os desejos que são simbolizadas pelo leão como uma fera que está como arquétipo nesta realidade deste arcano maior. Então, aí que nós começamos a compreender a importância que existe o pensar. Então, se você pega uma pessoa, vou utilizar esse termo, uma pessoa involuída, uma pessoa que ainda está começando a entender esses processos, ela é guiada totalmente pelas suas paixões, ela é guiada pelos seus desejos, ela é guiada totalmente pelo seu emocional e muitas vezes ela não tem nem um pouquinho da razão mental para harmonizar essa consciência que precisa ser domada dos desejos e das paixões. E isso não significa uma pessoa barulhenta, briguenta, não. Isso pode ocorrer no silêncio. E com o tempo, o que vai acontecer? Normalmente as pessoas que vão guiadas totalmente pela sua consciência astral, sem ter a luz da mente ou a projeção do corpo mental nessa parte do astral ou do emocional, essa pessoa com o tempo se frustra. Aí você pega, quer ver um exemplo? Vou dar um exemplinho bem simples para que exista um entendimento. Você pega de repente num relacionamento um casal. Aí eles começam a namorar e de repente um deles, pode tanto ser o rapaz como a moça, eles chegam e um está totalmente projetado com os seus sentimentos ali, a pessoa perde a razão. Ela passa a viver condicionada pelo outro e etc. Então ela molda toda a realidade da sua consciência naquele relacionamento. Ela perde a razão. Ela perde o raciocínio. Então ela só joga os sentimentos, só joga a paixão. Se essa pessoa que está recebendo essa energia, por um momento, ele percebe que o relacionamento não dá certo e ele sai, essa pessoa que perdeu a razão, o que isso vai ocasionar para ela? Vai ocasionar uma frustração incrível, que para essa pessoa se superar vai demorar muito. Então aí que está o segredo da doutrina mental. Então você precisa compreender que a forma de você raciocinar e pensar, ela tem que estar moldada em cultura, em conhecimento real. Você tem que exercitar a sua mente em fluência, em convergência com coisas elevadas, bacanas, bonitas. Então, aí que nós entendemos um dos raios do saber. Segundo a teosofia e a eubiose, que a eubiose nós podemos dizer, ela representa a atualização da teosofia, né? Então quando nós falamos da parte dos avatares ou dos seres especiais, Buda, Krishna, Jesus, todos esses seres que se manifestaram em prol da humanidade, o raio que correspondia à vibração deles é o amor-sabedoria. Então para você entender a doutrina do mental junto com o emocional, basta você compreender que essas duas realidades, o saber ligado à parte mental e o amor ligado à parte emocional, os dois têm que ser elevados e andar juntos. Agora eu lanço uma frase para vocês meditarem, tá? Uma pessoa que tem esses dois corpos ou essas duas consciências em equilíbrio é aquele que sabe porque ama e ama porque sabe.
Vou repetir para vocês. A pessoa sabe porque ama e ela ama porque sabe. Então aquela pessoa que tem essas duas realidades equilibradas, ela começa a propagar, é aí que nós entramos na realidade do corpo mental. Essa pessoa propaga ondas, e como que existe essa propagação de ondas? Não é difícil de entender. Vamos pegar um exemplo. Você que está me ouvindo agora no rádio, o som está chegando em você porque ele é propagado pelo ar. Então existem ondas que chegam em você, você capta isto e você tem o que? Através do sentido da sua audição, você ouve. Então existem ondas. O som é propagado e chega em você através do seu sentido. Se você pegar um outro exemplo, vamos pensar o seguinte: se você joga uma pedrinha na água, se você joga uma pedrinha na água, você vai perceber que existem ondas que são propagadas, e essas ondas que são propagadas ali, elas são exatamente como o nosso corpo mental. Então tudo que você pensa, tudo que você elabora com o seu raciocínio, isso propaga ondas que são enviadas constantemente do lugar aonde você está. Agora você fala, mas até onde existe uma possibilidade dessa minha frequência mental atingir uma determinada distância? Vamos lá, vamos pegar isso do ser humano mais simples até o que seria um ser especial, um iluminado, um Buda, um avatar. Se você pega um Buda, um avatar, e isso está acontecendo na atualidade, quando a gente fala agora da era de Aquário, daí que nós falamos tanto de nova era e etc. Quando você pega um Buda da era de Aquário, ou um ser especial de grande consciência que hoje está vibrando, essa consciência dele é tão forte, a consciência, a forma dele emanar através da consciência mental dele é tão imensa, que isso vai abarcar o planeta inteiro. Então quem estiver na frequência da onda vibracional desse ser, que está num lugar vibrando esta consciência e esta energia, isso é propagado para o planeta inteiro. Quando você já pega, vamos pegar o contrário agora, um ser humano que tem um pensamento pequeno, vil, um pensamento sem força nenhuma, o que acontece? Agora que vem o segredo. A nossa consciência mental, os nossos pensamentos, eles andam em convergência com o nosso corpo astral. Então, quando você tem um pensamento elevado, como eu falei de um avatar ou de um Buda, ele entra nas partes mais elevadas do astral para conduzir essas ondas. Então, isso provoca uma propagação muito grande. Quer ver você entender como é isso? Imagine 7 monges meditando. Eles estão fazendo barulho? Óbvio que não. O máximo que pode acontecer, se eles não estiverem em processo de meditação, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo ali os seus mantras, etc, tal, mas eles estão fazendo baixinho, todos em sintonia. Um está ouvindo o outro. Então a propagação de um atinge o outro. Quer ver você compreender isso agora? Imagine esses 7 monges em silêncio meditando. De repente um, bem baixinho, começa a fazer o mantra Om. Om. Por mais que esteja baixinho, isso vai atingir e vai impactar. Então ali, como é uma vibração elevada do mental, que vai ter como propagação e como veículo também as consciências astrais, os planos astrais mais elevados, então tem uma propagação imensa. Agora, quer ver você compreender o pensamento vil? O pensamento vil, o pensamento pequeno, o pensamento voltado para o ego, para o interesse, o que acontece? Quando ele é enviado, ele vai se matizar das realidades mais grosseiras do corpo emocional astral. Seria como se você desse um grito no meio de um grande rush aqui da cidade de São Paulo, no meio do trânsito. Você não vai ser ouvido, então não existe propagação. Agora você compreende a diferença de um pensamento elevado e de um pensamento pequeno, de um pensamento denso. Então, quando você possui um pensamento elevado, por mais que as energias e por mais que as consciências do planeta estejam
densas do jeito que estão, existe a possibilidade de você pegar como esteio de manancial das suas vibrações as realidades mais elevadas, e essas realidades mais elevadas farão com que exista uma propagação. Já se você tem um pensamento vil, ela vai entrar no meio desse barulho imenso, que ninguém está entendendo do que está fazendo. Aí que está a diferença. Aquele que tem um pensamento elevado, ele sabe o que ele está pensando. Ele sabe o valor, ele sabe a natureza do seu próprio pensamento. Já uma pessoa que pensa por pensar, aonde o corpo astral sobrepuja, ou como eu falei no início do programa, o dragão que derruba São Jorge do cavalo, o leão do arcano 11 que morde as mãos da dama. Então é um tremendo barulho, é uma confusão. A pessoa não tem consciência do que realmente está fazendo. Para você entender melhor, veja o que Buda falou. Buda nos disse, não existe nem bem nem mal. Existe conhecimento e existe ignorância. Da mesma forma são as nossas ondas e as nossas frequências mentais. Então, por mais que pareça estranho o que eu vou falar para você aqui agora, mas se você aprende devagarzinho a doutrinar o seu corpo mental, devagarzinho você combate os pensamentos pessimistas, você combate os pensamentos que te levam para baixo. Isso é difícil. Não é porque eu estou falando aqui para vocês que isso não acontece comigo. Nossa, constantemente eu estou vigiando os meus sentidos. Sempre, de repente, pode aparecer uma melancolia, uma tristeza, uma frustração, mas não é por causa disso que eu tenho que ficar imerso nesse tipo de frequência o tempo inteiro. Então, o que você deve fazer? Você pegando a doutrina do seu mental, você começa a procurar ter pensamentos mais elevados, você procura estudar, você procura adquirir conhecimento real e verdadeiro, você procura estudar assuntos voltados à cultura, sejam de civilizações, ou seja, de qual aspecto ou ramo do saber que seja, você começa devagarzinho a mudar o seu padrão de frequência. Então esse padrão, quer ver um exemplo? Vamos supor que no seu bairro só tem pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos baixos, vis, que alimentam esse astral inferior. Se você, por mais que pareça que não, se você ali mantém firme e perseverante o seu bom pensamento, devagarzinho você vai impactando eles, porque a sua onda tem um poder de propagação bem mais forte se ele é mantido, se ele é perpetuado dentro de você. Ele pode devagarzinho pegar aqueles que estão confusos, porque aqueles que estão confusos, que estão voltados para um egrégora mais denso da forma de pensar, voltados a todas as mazelas ou as partes negativas e as partes ruins desse velho ciclo, o que você precisa entender? Não possui força ali. Existe força se eles são alimentados, mas para quem os projetou? Para você que mantém essa realidade, esse pensamento altruístico. O que ocorre? Essas ondas mentais, essas frequências que possuem muito mais propagação, devagarzinho ela vai atingindo. Então, não pense nunca que se somente eu aqui estou tendo o otimismo, o pensamento positivo, o pensamento fundamentado numa doutrina real e verdadeira de conhecimento, de um legado de todos esses grandes seres que nos deixaram, não tenha dúvida que você está impactando o planeta com isso. Então, queridos ouvintes, fica essa dica, que se você transmutar essa energia dentro de você, o São Jorge, como eu falei no início do programa, estará em você, você vencerá esse dragão das incertezas, mas precisa existir uma superação imensa por parte de você. É aí que você possui o quê? As escolas de iniciação. E como eu sempre divulgo aqui no meu programa, nos últimos minutos, se você quiser entrar na iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose, para entender melhor esses mecanismos da sua alma, o seu pensar, o seu sentir, o seu corpo astral, o seu corpo mental, você pode mandar um e-mail para mim. Eu estou aqui em São Paulo, capital, é aqui que nós estamos na Rádio Mundial. Você manda um e-mail para mim no caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Ali eu vejo qual o departamento mais próximo de você e eu indico para você o dia, horário, local que você pode ali aparecer. Se você quiser, independente de onde você estiver no planeta,
Você pode fazer a iniciação da eubiose por correspondência. Envie um e-mail para mim também, nesse endereço, caminhos2005@terra.com.br, e eu encaminharei para o setor correspondente. Onde você estiver no mundo, você vai receber esse material por um pequeno custo para você entrar na iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração, você que me acompanhou esses 25 minutos, que os Budas da Era de Aquário estejam firmes e presentes em nós, no Brasil e no mundo. E eles estão. Um grande beijo, até o próximo sábado.